Vamos orar pelas crianças, todo mundo em silêncio, vamos fechar os olhinhos, todo mundo de olhinho fechado, para a gente orar, vamos orar. Deus amado, nós somos gratos pela bênção de podermos adorar ao Senhor e saber por Tua palavra e podermos proclamar isso no louvor, que o Senhor nos ama. Apesar das nossas fraquezas ou em meio às nossas fraquezas, limitações, quedas, o Senhor deseja nos levantar e nos fazer andar segundo a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Nós pedimos a Tua bênção sobre os nossos pequeninos, que o Senhor possa falar ao nosso coração, ao coração deles, através das Suas professoras. Nós, ó Deus, também pedimos a Tua bênção sobre as nossas vidas, a cada um que vai ficar aqui no templo, que o Senhor possa abençoar a palavra que o Senhor colocou no coração do pastor Elias, que ele possa ser usado pelo Teu Espírito para falar ao nosso coração nesta noite. Possamos sair daqui edificados, desafiados a vivermos conforme a Tua palavra. E se alguém ainda não entregou a sua vida ao Teu Filho Jesus, aquele que nos serviu, dando a sua própria vida, que, ó Deus, seja também um momento de encontro com o Teu Filho Jesus, de conversão, de mudança de rumo de vida. Abençoa a todos nós. Nós clamamos que essas bênçãos, no nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória dele, hoje e sempre. Amém. A igreja pode sentar-se. Meus irmãos, é muito bom nós adorarmos ao Senhor. E eu estava, através do louvor e da palavra, do louvor cantado aqui naturalmente, nosso missilene, pensando e lembrando, o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Eu ouvi esse louvor há alguns anos atrás, quando estava pregando na igreja presbiteriana de Lajeado. E ali eu fechava os meus olhos e pensava como é bom estar aos pés da cruz, aos pés do Salvador. Como é bom também ver o poder transformador do Evangelho. Então, sempre que eu escuto o irmão Adonias, eu fico pensando o que Deus fez na vida dele. Cantor, décadas atrás aí, de rádio, conhecido, e que impacto para a cidade. Onde está aquele cantor? Não, ele agora está cantando para Jesus. Como é a história? É o poder transformador do Evangelho. E nós entendermos que está aos pés do Salvador é ali o melhor lugar e a bênção de poder servir, é a nossa vida transformada como foi do irmão Adonias. Inclusive, se você quiser depois, sem nenhum problema, sem nenhum constrangimento, recomendando que Solange corra lá, já garanto o nosso. Você pode adquirir lá com os familiares, está certo, o CD, e ouvir outros belos louvores. Que possamos ter a certeza que eu sei de pensar nisso. Eu sei quanto Deus nos ama, quanto Deus quer agir nos nossos corações de forma tão poderosa. E nós nos alegramos também de estarmos recebendo nesta noite o pastor Elias Francisco. Eu brincava um pouquinho com ele lá atrás, muito embora a igreja me conhece, e a gente não faz aqui campanha política, tudo, mas você já deve ter visto a foto do pastor Elias por aí, está concorrendo aqui na nossa cidade, mas eu brinquei lá com ele, eu disse, olha, não trouxe você para isso, aqui ele sabe disso, não é campanha, vai pregar a palavra de Deus, mas que você esteja orando por ele. Nós precisamos de homens de Deus, e nós o conhecemos quando não era pastor. Ele foi diácono da Igreja Presbiteriana do Brasil, em Areias, foi presbítero, e depois então Deus o chamou para o pastorado. Então,
antes de ser pastor, ele já foi vereador na nossa cidade. Que Deus possa abençoá-lo, bem como abençoar a cada um. E a nossa missão é orar. E nós precisamos de homens e mulheres de Deus que assumam a Câmara da nossa cidade para colocar em prática e lutar pela justiça, lutar pela palavra de Deus. E a nossa oração precisa ser que Deus use a cada um de nós. Deus tem uma vocação para cada um, e a nossa oração é que Deus possa usar cada um, onde Deus o chamou para servir, possa oferecer o melhor para a glória de Deus. O pastor Elias Francisco, ele é pastor da igreja, pastor auxiliar da igreja presbiteriana da Rua da Boa Vista, e talvez você o tenha ouvido. Eu estava perguntando a ele, voltará à rádio, ao seu programa diário, das 5 às 7 da manhã, pela 100.7, pela FM Evangélica. Ele estará voltando a partir de segunda-feira, agora 8, no dia 3 de outubro, é quando ele poderá retornar, passado então o primeiro turno de eleições. Que Deus possa abençoá-lo na entrega da palavra nesta noite. Ele que foi diácono, hoje pastor, coração de servo. Que Deus o abençoe ricamente. Quero cumprimentar a igreja no precioso nome do Senhor Jesus. É um prazer muito grande voltar a essa igreja, é uma honra, é uma alegria. Quero agradecer o convite do querido reverendo Petrônio, também da Junta Diaconal. Trazemos o abraço da nossa igreja presbiteriana da Avenida Conde da Boa Vista. Estamos ali há 12 anos colaborando, contribuindo com aquela igreja, e tem sido uma bênção, não é? Quero agradecer este lindo livro, não é? Os 80 anos de história da igreja, o pastor nos passou. Aliás, a gente divulgou no ano passado no programa da televisão, e infelizmente tive que tirar o programa no ar por falta de recursos da televisão, mas nós estamos pela Rádio Evangélica FM ainda, até o dia 7 de outubro, porque eu tive que reduzir o horário, reduzir o contrato, aliás, e até o final do ano, no dia 7 de outubro, devido às finanças com a rádio. Nós não estamos muito bem com as finanças da rádio, em termos de pagar ali a rádio. São R$5.000 por mês e não é fácil. São 2 horas de programa, horário nobre, e a gente mantém o horário também com as ajudas financeiras, das ofertas voluntárias de ouvintes, além de co-patrocinadores e pastores que colaboram conosco além do horário. Então não é fácil, é um horário que os ouvintes dizem é bom, mas é caro, não é? E a gente tem que ir até onde a gente pode ir, não é? Então temos as nossas limitações. E aprova o Senhor nos dessa vitória de hoje a 8, aí as coisas mudam, fica até bem melhor, não é? Mas a gente tem que tratar a coisa na realidade. Essa é a situação lá do horário. Toda terça-feira a gente tem o melhor do quartetos, de 6 às 7, às quintas-feiras o melhor do corais, não é? Temos só música de recordação de 5 às 6 da manhã. Então este é o horário. Então, alguns pastores que trazem suas reflexões ali conosco, né? O reverendo Rinaldo Oliveira, o pastor Edson Dantas. Temos o programa das igrejas congregacionais às 6h30, o reverendo lá da Presbiteriana de Areias também conosco colabora. Ele traz uma reflexão de 15 para as 7 da manhã, e a gente fecha o horário com o pastor Natanael da Primeira Igreja Batista do Jaboatão. Então a gente tem esses parceiros, essas igrejas que colaboram conosco para a gente manter o horário, não é? E quero aqui a minha gratidão também à igreja por o bom tempo, sempre que podem, estão contribuindo com o nosso horário ali. Muito obrigado ao conselho, ao pastor Petrônio, a esta igreja, por ser uma parceira nossa também no nosso ministério de rádio. Não é um programa que começou hoje, são 33 anos de programa. Eu estava ontem pregando em Paudalho, os 40 anos da Igreja Batista Nacional, e eu não sou tão velho assim, agora eu tenho 25 anos, fora a idade normal, e tinha um ouvinte que foi lá e falou: eu lhe ouvia desde o quinta criança, misericórdia, não é? E era às 10 horas da manhã, já me ouvia na Rádio Continental. Senhor do céu, esse homem conhece a minha vida, né? E aí, para os irmãos terem uma ideia, então, eu entrei com um programa de televisão e de rádio, eu era de menor no tamanho e de menor na idade. E ontem eu estava comentando com ele, em
1981, 82, eu estava na Bahia com a pasta 007, tentando achar onde era a Assembleia de Deus do bairro da Liberdade, procurando o filho do pastor presidente da Assembleia de Deus, que era dono de uma gravadora, e que me ajudava a manter o programa aqui. E você perdido na Bahia, todo mundo ensina errado. Onde é que o bairro da Liberdade? É ali, eu ia e não achava. E eu tinha que só passar um dia lá em Salvador para poder voltar no outro dia, porque eu tinha prova aqui no ginásio pernambucano. E foi uma luta, uma guerra. Nós tínhamos um programa no Canal 11, que era às 5h30 da tarde no sábado, e o pastor João Campos era no domingo às 18 horas. Tínhamos também na Rede Tupi de televisão naquela época, às 10h30 da manhã, e tínhamos na Rádio Continental. Então era uma luta para manter programa de televisão e rádio. Era uma época que, não é época de vocês são mais jovens do que eu, mas a gente tinha que correr aqui para João de Barros pegar uma plaquete em preto e branco, censura livre. Se nós não tivéssemos aquele papel, o programa não entrava no ar. Então era uma luta muito grande. Então são 33 anos de experiência, de vida nesta área, não é? Então os irmãos continuem orando por nós, pelo nosso ministério, e muito obrigado pela audiência dos queridos. Eu estou muito feliz por estar aqui nessa festa da Junta Diaconal e feliz também porque fui vovô essa semana, né? Eu recebi o Daniel e a gente está nas nuvens aí, né? Eu vendo essas crianças aqui, eu lembro que parece que são tudo iguais assim, na Boa Vista. Quando a gente chama eles para orar, eles vão tudo para o canto da porta, né? E lá eu chamo eles para o meio, ali naquela escadaria do púlpito, e sento com eles ali. Eles ficam espantados assim para mim, né? Porque o pastor vai sentar junto da gente. Eu boto eles ali para orar, para sentar mesmo, né? Mas não tem jeito, eles vão lá para o canto, daqui a pouco eu vou orar por vocês, vocês vão lá atrás do departamento infantil, né? Mas parabéns à igreja pelas crianças, pelo trabalho. Louvado seja Deus pela vida dessas professoras que se dispõem, né, dominicalmente para trabalhar com as crianças, tanto de manhã quanto à noite. Não é fácil, não é? Mas que Deus continue abençoando cada uma delas, né, e esta igreja. Queridos, eu estive aqui há 4 anos atrás trazendo uma palavra também para a Junta Diaconal, que foi baseado no livro de Atos dos Apóstolos. Mas hoje eu queria trazer uma outra palavra também, porque a Junta Diaconal para mim são homens de honra. São homens de honra. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, a palavra de Deus, no livro do 1 Reis, capítulo 2, e apenas o versículo 2. Vibrei com a canção a Vicilene cantando e externar um convite, né? O Grupo Prisma está aqui dia 22 no Centro de Convenções. Vai ser uma bênção a gente ouvir esse grupo. E falar em grupo, essa semana estávamos com Nilma e o Paulo César, do Grupo Locos, que estavam conosco aqui em Casa Amarela, na igreja do Tio Moisés, ali no Passo da Gama. E de hoje à noite, de hoje a 8 da noite, eles vão estar, nós vamos levá-los para a Presbiteriana do Prado, é aniversário da igreja, o pastor Marcos César. E a gente vai ter essa programação especial com eles de hoje à 8 da noite, lá na Presbiteriana do Prado. E quarta-feira agora à noite nós vamos estar trazendo aí o pastor e cantor Armando Filho lá para a Presbiteriana de Beberibe. Estamos com um trabalho lá junto com aquela igreja nas quartas-feiras, Quarta da Esperança, todas as quartas à noite. E na próxima quarta-feira nós estamos trazendo aí o pastor e cantor Armando Filho para louvar ao Senhor ali com as suas canções. 1 Reis, capítulo 2, versículo 2, diz assim a palavra de Deus: eu vou pelo caminho de todos os mortais, coragem, pois, e ser homem. Amém. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado, porque quando lemos, ela já fala ao nosso coração. O Senhor já falou conosco através dos louvores, da leitura bíblica. E pela tua graça, pela tua misericórdia, fala conosco através da tua palavra nesse instante. Tenha misericórdia de mim. Eu não sou nada, apenas servo e nada mais. E vivo pela tua graça e pela tua misericórdia. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Como eu disse há 4 anos atrás, a gente trouxe uma palavra para a Junta Diaconal.
lá no livro de 1 Timóteo 3, versículos de 8 a 13, baseado ali no livro de Atos, capítulo 6, versículo de 1 a 7. E são textos que falam claramente sobre o serviço diaconal. E eu dizia naquela noite que a diaconia é um serviço de honra. E nesta noite eu quero trazer uma palavra de que verdadeiramente estes homens da junta diaconal são homens de honra. Eu fui diácono e sei o que é, não é? E não tem coisa pior quando a gente é diácono que o bêbado só acerta a porta de igreja, já notou? E para a gente ter equilíbrio e recebê-lo e saber orientar, não é fácil, é uma luta muito grande. Mas a família, a igreja e a sociedade, queridos, na realidade precisam de homens de verdade, homens de honra. E quando abrimos a palavra de Deus e vemos esse texto aqui, esse foi o conselho de Davi a Salomão, seu filho, antes de morrer. Há muitos homens famosos, há muitos homens ricos, há muitos homens cultos, influentes, mas escasseiam os homens de honra. Quem é homem de honra? Como posso ser um homem de honra? Como identificarmos um homem de honra? Homem de honra é aquele cuja vida é irrepreensível, cujas palavras são irresistíveis e cujas obras são inevitáveis. Homens de honra é aquele que teme a Deus, é aquele que ama a sua família, é aquele que serve ao próximo. Homem de honra é aquele que, embora pobre, mas ele enriquece a muitos. Embora anônimo, mas abençoa muitos. Embora longe dos holofotes, ele ilumina a muitos. Isso é um homem de honra. Precisamos de homens de honra. Precisamos de homens com coragem de amar a esposa como Cristo amou a igreja, como diz o apóstolo Paulo na sua carta aos Efésios. Homens que têm um compromisso de ensinar os filhos pelo exemplo mais do que pelas palavras. Homens que não terceirizam a liderança de sua casa, nem se esquivam o sacerdócio do seu lar. Davi disse a Salomão, seu filho: coragem, pois, e ser homem, em outras palavras, homem de honra, homem de honra. Quando falamos seja um homem de honra, ser um homem de honra, nós poderíamos citar diversos exemplos aqui nesta noite, à luz da palavra de Deus. E poderíamos citar, por exemplo, Abraão. Todos nós conhecemos a história de Abraão, não é? Abraão que levantou altares para adorar a Deus. Podemos citar aqui o exemplo de Josué, que chegou ao momento de dizer: olha, eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Não sei vocês, mas eu tomei essa posição. Homens que precisam tomar uma posição diante do Senhor. E Josué foi um deles. Ele disse: eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Já está decidido. Homens de honra, podemos lembrar aqui de Neemias, que teve a coragem de chorar. Quando lemos a história de Neemias, vamos perceber isso, que jejuou pelo seu povo, que se colocou nas mãos do Altíssimo para erguer do pó a sua cidade. Neemias,
Um homem de oração. Um homem de honra. Aqui deixe-me abrir um parênteses. Quando a gente fala em Neemias, um homem de oração. Poucos homens nas nossas igrejas têm vindo ao culto de oração. Poucos vêm. Eu sei que a gente trabalha, eu sei que a gente chega em casa com a cabeça quente, problema, luta. Mas vem à igreja orar. Seja um homem de oração. Um dia eu fui a Jaboatão, eu sou filho natural de lá, e era um dia de semana. Era uma terça-feira. E quando eu cheguei na Praça do Rosário, uma coisa me chamou a atenção. A igreja estava super lotada, a igreja Senhora do Rosário. Era homem para não acabar mais. Eu disse, meu Deus, o que é aquilo ali? Dia de semana. E eu parei o carro e voltei. Quando eu voltei, encontrei um amigo meu lá, o Juarez Albuquerque, que é radialista, um vozeirão enorme. E por acaso ele estava ali lá de fora. Juarez, oi, meus Francisco, tudo bom, meu irmão? Ele disse, o que é isso aí? O que é isso? Sim, isso é o terço dos homens. Eu disse, é mesmo, o terço dos homens. Dia de semana. E como eu sempre brinco na rádio, tinha homem até de olho só. Tanto homem que tinha ali. É uma coisa impressionante. E eu saí dali pensativo e um dia eu me encontrei com meu primo, Dom Fernando Saborito, e eu estive com ele aqui no palácio. Eu disse, ô primo, o que é isso que vocês estão fazendo aí dia de semana, terço dos homens? Ele disse, nós estamos evangelizando, ganhando os homens para Cristo. Ele disse, e por que vocês usam Senhora da Conceição, Senhora do Rosário, intermediário? Eles disse, a gente não adora, a gente venera. Eu disse, venerar é o quê? Comigo, né? Eu não ia perguntar isso aí. Lamentavelmente, não é? As pessoas estão cegas espiritualmente. Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus Cristo. É a Ele que você tem que pedir. Não precisa usar intermediário. Mas esses homens, o exemplo dele me chamaram a atenção. Está numa igreja dia de semana, uma igreja lotada. E das nossas igrejas dia de semana, a gente não vê os homens orando. Não vê. Não vê. E Neemias era um homem de honra, porque Neemias era um homem que orava, era um homem que jejuava, era um homem que buscava o Senhor. A frequência dos cultos de oração dia de semana, misericórdia. Eu quero agradecer aqui o Milton, que o pastor nos empresta nas quintas-feiras lá de manhã, o diácono Milton, tem nos ajudado lá no culto matutino. A nossa igreja está aberta todo dia, 7 da manhã. Assim que eu cheguei na Câmara da Boa Vista, em 2004, implantamos isso, o Conselho nos autorizou. Era um sonho do pastor João Campos de Oliveira naquela época, realizar aquele culto que ele fazia na primeira igreja batista, lá na presbiteriana da Câmara da Boa Vista. Mas na época o pastor atual não permitiu, e ele foi para a primeira igreja batista do Recife. E nós estamos com a igreja aberta de domingo a domingo, às 7 da manhã, orando, intercedendo, buscando a presença do Senhor. Os cultos de oração da semana, vem orar como homem, como cabeça da família. Venha buscar a presença do Senhor. Venha buscar. E criamos lá na Boa Vista a terça dos homens. A terça dos homens. Não tem o terço dos homens? A terça dos homens. E eles vão lá orar à noite. Ah, pastor, mas eu estou largando o trabalho. Não tem problema, tem um jantarzinho aqui com você depois do culto. Na bênção, não é não? Depois do culto a gente confraterniza, a gente tem um café. Tem gente até aqui de água fria, do corpo do Deus dá. Está lá na terça dos homens. Estratégia, você tem que ter estratégia. Mesmo cansado, venha à igreja orar. Venha à igreja buscar a presença do Senhor. Como está a nossa vida de oração, não é? Homens de honra tem que ser um homem de oração. Tem que buscar a presença do Senhor. Eu costumo dizer que a gente
no mínimo, tem que ter 5 momentos de oração no dia. Eu me preocupo com isso, irmãos, porque em 1988, desenganado pelos médicos no Oswaldo Cruz com tétano, eu não dormia de noite para não morrer dormindo. Veja que besteira. E eu olhava lá na sala de isolamento do Oswaldo Cruz, eu via o muro do cemitério de Santo Amaro, vão me jogar já aí. Eu não dormia de noite. Mas de manhã eu começava a dormir, mas eu já agradecia a Deus porque eu via a noite terminar e o dia amanhecer e eu pegava no sono. Porque no outro dia eu tinha 2, 3 empacotados passando para o necrotério. Eu estou no mesmo caminho. Não tinha escapatória, no último grau do tétano. O médico disse: se escapar, você vai ficar com a perna esquerda amputada. E se escapar, você vai morrer. Esse era o diagnóstico. E com 21 dias, para a glória de Deus, eu saí dali do hospital. Eu já estou pagando hora extra há muito tempo. E agora que eu estou caminhando para o centenário, fazer o primeiro ano a caminho do centenário. 51, mas estão me dando 65, e já estou na terceira idade há muito tempo. Uma vida de oração. E a primeira coisa que a gente faz quando acorda é o quê? A resposta é óbvia, né? Abrir os olhos. Sim, então você está abrindo os olhos, sempre diga: Senhor, muito obrigado que eu estou vivo. E pela primeira vez no hospital ali eu consegui dormir uma noite. Deus me fez dormir, porque um casal foi lá, orou por mim, leu a Bíblia, cantou e disse: a obra está feita. Isso era 9 horas da manhã. Só podia entrar ali que era médico, naquela sala de isolamento. E você fica naquela sensação: se a obra está feita, eu estou do mesmo jeito. Como é que a obra está feita? E eles foram embora. E eu duro, travado. E o dia passou e nada. E a noite chegou e nada. E de madrugada Deus me fez dormir, que eu não dormia há 20 dias naquele hospital. E quando eu acordei, eu estava totalmente destravado. Eu podia engolir, eu não engolia há 20 dias, era uma sonda. Esse osso estava travado, eu não girava o pescoço, eu era duro, completamente duro, nevralgiado, dores pelo corpo. E de manhã eu me virei, eu vi a pessoa do meu lado direito, vi a pessoa do lado esquerdo, eu estou curado, eu vou sair daqui, em nome de Jesus. E quando a enfermeira chegou, eu pude falar e ela se espantou. Eu disse: eu quero me alimentar, você não pode, tenha calma, paciência, se me desamarre, porque meu corpo pulava na cama de madrugada. Eu era amarrado, eu não podia levar nenhuma queda no hospital. Eu saí andando de madrugada por dentro do quarto e levei 2 quedas. E o rapaz comandava lá a enfermaria, ele me puxou, me segurou: você é louco. Mas é porque a sensação era: você vai ficar na cadeira de rodas e você vai morrer. Eu vou sair dessa cama, porque eu não quero nem ficar numa cadeira de rodas, nem morrer. Então eu vejo que 5 momentos na vida da gente amanhecer. Quando eu acordo, abro os olhos, eu estou vivo, muito obrigado, vamos embora para lá. 4h30 da manhã, eu saio. Segundo momento, quando você senta para tomar um café da manhã. Às vezes a gente tem hora, acorda atrasado, pula da cama, sai desembestado por ali, não é? Não toma um café, não se alimenta, não ora, não agradece, vai embora. Meio-dia, onde você estiver, pare para agradecer o almoço, é metade do dia. 18 horas, onde é que você está? Às vezes no trânsito, no carro, tomando um café. Agradeça a Deus pelo que ele foi embora, a noite chegou. Como é que vai ser a noite? Como é que vai ser a madrugada? Ninguém sabe. Antes de dormir, Jesus, não é? Assistiu tudo, filtrou tudo na televisão, mas quando a gente vai dormir, a mente já está cansada, os olhos pela misericórdia, e às vezes vão lá um joelho no chão e outro na cama, a mente já está deitada. Quer ver um outro momento de madrugada? A gente já não ora durante o dia nem antes de dormir, quanto mais de madrugada. Misericórdia. De madrugada. Quando nós somos incomodados, quando a gente acorda, porque o Senhor está querendo que você vá conversar com Ele. De madrugada. Ainda tem um detalhe. A minha mãe sempre dizia: de joelhos. Eu fui acostumado, habituado a isso. Na presença do Senhor. E a gente ora, e a gente clama, e a gente tenta levar uma vida de oração, e passa por lutas e provas e dificuldades. Imagine se a gente não orasse. Não orasse. Nós não temos ideia do poder da oração. Foi o que meu primo disse, o Fernando Saburito. Ele disse:
Primo, a gente não tem ideia do poder da reza, do poder da prece. Em outras palavras, a gente não tem ideia do poder da oração. Quando a igreja souber o poder da oração, tudo vai ser diferente. Neemias era um homem de oração, era um homem que jejuava, era um homem de honra. Quero convidar aqui não só os diáconos, mas todos os homens dessa igreja. Vem orar, venha buscar a presença do Senhor. E a gente já sabe quem vem de culto de oração, não é? Irmã Zefinha, irmã Moleta, mas está chegando aqui. Irmão Antônio, irmão Severino, simples, humilde, né? A idade já avançada, mas vem para a igreja orar. Nós que temos saúde, nós que podemos estar aqui no tempo, muitas vezes não estamos. Neemias era um homem de oração. Mas um outro homem de honra, o apóstolo Paulo, que se dispôs sua vida para servir a Cristo, na saúde e na doença, na riqueza e na escassez. O apóstolo Paulo era um homem de honra. Era um homem de honra. Davi disse ao seu filho Salomão: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, de ser um homem. Eu quero concluir a minha palavra nesta noite. Acostumado com rádio, é só 5 minutos, eu já falei demais. Eu fico preocupado com isso. Você precisa ser um homem de honra que não se dobre diante da sedução dos prazeres nem das perseguições do mundo. Os homens da junta diaconal desta igreja precisam ser um homem de honra, que não se dobrem diante da sedução dos prazeres nem das perseguições do mundo. Os homens desta igreja, os homens que formam a junta diaconal desta igreja, precisam ser um homem que enalteçam a verdade e que combatam a mentira. Os homens da junta diaconal desta igreja, os homens desta igreja precisam ser um homem cuja vida é o avalista de suas palavras, cuja vida avalie suas palavras. O homem de honra precisa ser um homem de honra em todos os sentidos: na política, nos tribunais, na educação, na saúde, na igreja, no comércio, na indústria e, sobretudo, na família. Na família. E me faz lembrar uma história engraçada que o reverendo Noé Paulo Ramos foi meu pastor lá em Jaboatão, foi pastor da Côndita da Boa Vista, já faleceu, e ele contou um fato engraçado. E eu disse: isso aí só acontece em Monteiro, porque ele era de Monteiro. Ele disse: não, isso não foi em Monteiro, não, foi aqui em Jaboatão mesmo, eu era filho natural de Jaboatão. Ele disse que estava lá o sepultamento do dono da família, o chefe da família, e a esposa com os filhos ali na frente. Cada um que vinha ali dizia uma coisa boa, bonita daquele marido. Só aquela mulher sabia que tinha passado na mão dele. Cada um que chegasse dizia uma coisa. E ela deixou, depois ela chegou para o ministro: meu filho, para ver se é seu pai mesmo que está ali no caixão. Não é? A gente precisa ser um homem de honra em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Meu pai dizia uma coisa muito interessante, sabe? Quando a gente sai de casa, a gente tem uma placa enorme atrás das nossas costas. Essa placa você não vê, eu não vejo. Eu sempre digo isso, já disse isso na rádio, eu vou repetir porque é pedagógico. E há 3 frases nessa placa atrás das suas costas, das minhas costas. Quando saímos de casa, o mundo vê essa placa e tem 3 frases lá. Quem souber vai ganhar meu CD, só está pronto o título, tenho vontade de gravar. Lá vai o crente, olha o crente e é crente. Saiu de casa, essa placa está atrás de você. Tudo que eu faço, que você faz, que nós fazemos, olha o crente e é crente. Lá vai o crente. Nós somos observados, irmãos, demais. Puderam. Nós somos sal da terra. Nós somos luz do mundo. O mundo olha para nós e espera de nós diferença.
diferença. Somos falhos, temos nossos erros, nossos deslizes, mas temos que buscar uma vida de santificação. Foi o estudo que eu dei a semana passada lá na igreja, no culto de oração, de estudo da palavra. Falamos sobre santificação, sobre tricotomia. Não gostei muito do primeiro nome, que é trigo, né? Eu sou esporte, mas tudo bem. Então, falamos sobre tricotomia, ali no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Corpo, alma e coração. Não é? Não é fácil, não é fácil. No mundo de hoje não é fácil. Mas o mundo olha para nós assim. Lá vai o crente, olha o crente. E é crente, viu? E se não fosse? Homens de honra. Somente homens de honra inspiram os mais jovens à integridade. Chega dos discursos hipócritas. É preciso ter, muitos têm um discurso no palco e nos bastidores rasgam todos os códigos de decência. Precisamos de exemplo e não de palavras, porque palavras sem vida são propaganda enganosa, trovão sem chuva, árvore cheia de folha, mas sem frutos. O conselho de Davi a Salomão nos ensina a necessidade de prepararmos nossos sucessores. Essa equipe da junta diaconal que está aí, vai mudando, vai chegando outros. Estive hoje na Presidência de Areias e como a junta diaconal lá está mudada. Olha aqui, pastor, isso aqui é diácono da igreja, isso aqui é novo diácono da igreja, isso que pensa. Sucessores, mudanças, não é? Para servir ao Senhor. Observe o texto, Davi está morrendo, mas Salomão precisa pegar o bastão e continuar a sua obra. Continuar a sua obra. Davi está morrendo, mas os princípios que governaram sua vida devem continuar na vida de Salomão, seu sucessor. Homens de honra do presente precisam se inspirar nos homens de honra do passado, pois a história deve ser a nossa pedagoga e não nossa coveira, enterrando o nosso testemunho e vida. Os melhores dias do passado podem ser medidas mínimas do que Deus pode fazer no presente. A minha oração, o meu desejo é que a junta diaconal desta igreja continue sendo uma junta diaconal de homens de honra, de exemplos, de vida, de conduta, que trabalhem para o Senhor. Sabemos muito bem que diácono significa garçom, servir. É uma honra, é um prazer. Depois eu exerci a função de presbítero, continuei na igreja presbiteriana de Areias, fazendo a mesma coisa que um diácono faz. Por que não? Eu sou servo, eu não sou nada. Mesmo exercendo hoje a função pastoral, eu sou servo, não sou nada. Eu lembro de um colega pastor, um evangelista da Assembleia de Deus lá do Curado. Ele morava em Jaboatão, depois foi para o Curado. E todas as vezes que eu encontrava com ele em Jaboatão, ele ouvia a rádio. Eu não era, nem exercia a função de pastor, eu acho que não era nem diácono ainda, mas com um programa de rádio, pregando, evangelizando. E ele sabia onde eu estava pregando, os eventos que a gente fazia, e ele me encontrava sempre em Jaboatão. E quando ele me encontrava ali de manhã, eu vi, você foi pregar em tal lugar. Eu disse, foi. Ele disse, foi bênção lá, disse, graças a Deus pela misericórdia, Deus salvou. Ele disse, amém, maravilha. Aí o irmão Timóteo virava para mim e dizia, mas você sabe que você não é nada. E é verdade. Você não é nada, apenas servo e nada mais. Nada mais, nada mais. Enquanto a gente não colocar isso na nossa mente, a coisa não vai funcionar. Você não passa de servo. De servo. Então sirvam, Senhor, com alegria, com prazer. Honre esse título de diácono, de presbítero. Não somos perfeitos, temos as nossas falhas, nossos erros, nossos deslizes,
Pecamos todo dia, por palavras, por atos e por pensamentos. Vivemos pela graça e pela misericórdia do Senhor. Homens de honra é o que Deus procura e deseja que você seja nesta igreja e onde Deus te colocar. Se você for para aquele texto que eu disse de 1 Timóteo e de Efésios, melhor, de Atos e de Timóteo, você vai perceber ali que a palavra-chave ali era boa reputação. Todo mundo falava bem, em vários lugares, em outros lugares. Que bom a gente ouvir falar bem de fulano e ciclano. Aí da nossa igreja, lá na Presidente da Inclusividade, é da nossa igreja congregacional, é da nossa igreja lá da Batista Fidense. Em vários lugares falam bem de você. Você tem dado bom testemunho. Olha que bênção, que maravilha, né? Mas tudo isso para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Amém? Senhor, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado por esse momento tão especial nesta igreja, nesta noite, pela vida desses queridos que o Senhor escolheu para te servir na junta diaconal. Pedimos pelas suas famílias, pelas suas vidas, pedimos pelo conselho da igreja, presbíteros que o Senhor levantou para administrar a igreja juntamente com o pastor. Pedimos pela vida do nosso querido pastor, a sua família, seus sonhos, seus projetos. Ó Deus, capacite-os cada vez mais. Que a boa mão do Senhor continue estendida sobre esta igreja. Que esta igreja continue sendo luz e sal deste lugar, para a glória do teu nome. Continue tendo misericórdia de mim. Eu não sou nada, apenas servo e nada mais. Em nome de Jesus. Amém.